Vazou um áudio bombástico de um assessor ou juiz auxiliar do gabinete do faraó, onde ele mostra que ele já está de saco cheio de tudo que está vindo contra eles, porque a Lei Magnitsky e todas as sanções que estão vindo dos Estados Unidos contra o faraó vão atingir também aqueles que trabalham com ele, e a família de todos os que estão em volta do faraó serão atingidos. Nós temos aqui o desabafo de uma pessoa que trabalha diretamente para perseguir bolsonaristas ou aliados de Bolsonaro nessa perseguição insana no Brasil. Vou trazer tudo isso e muito mais nessa live. Já agradeço a todos que estão se fazendo presente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa o like, compartilha em todas as suas redes sociais e se inscreva aqui no canal e veja se o sino está ativado para você não perder nenhuma novidade, ok? Vamos para a primeira matéria que eu já vou jogar para vocês, que é do nosso querido deputado Gustavo Gayer, que traz justamente informações sobre esse áudio vazado e o que pode acontecer daqui para frente. Dá só uma olhada na sua tela, vamos lá. Não tem como, é uma questão de tempo e o Alexandre de Moraes vai cair. A questão é que se o STF vai cair junto com ele ou se eles vão largar a mão desse cara. Mas o Alexandre de Moraes está insustentável. Hoje saiu um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um relatório referente aos direitos humanos do Brasil, mostrando que o Alexandre de Moraes violou os direitos humanos, censurou a população brasileira e cometeu crimes. Aí quando você pensa que não tem como ficar pior, acaba de vazar um áudio de um dos juízes ajudantes lá do Alexandre de Moraes, que é o Ayrton Vieira, que era um dos juízes que ficava fazendo, que fez parte daquele grupo de prender as pessoas inocentes pelo que elas já haviam postado nas redes sociais. E é um áudio dele conversando com o Tagliaferro, cara. Meu irmão, é 2 minutos de áudio. Olha a loucura que estava a situação, que nem esse juiz estava aguentando mais. Dá uma olhada. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Ué? Eu estou perdendo completamente a rigidez mental. O pouco que eu... Estou perdendo completamente a rigidez. Ué, na hora que tava perseguindo, tava gostosinho, não tava? É isso que eu fico pensando aqui com os meus botões. Na hora de perseguir, na hora de encarcerar, na hora de derrubar perfis, tava delicinha, tava gostosinho, né? Aí a hora que a Lei Magnitsky vem, não tô mais suportando esta vida, amigo. Ó. Sossegado, eu não tenho tranquilidade, eu tô perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, já, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Preste bastante atenção. Aqui ele afirma que o Alexandre de Moraes estava dando palpite, ou seja, determinando como que deveria ser até a audiência de custódia de outros juízes, dando palpite em audiência. A audiência de custódia é uma prerrogativa do juiz que está lá na frente da pessoa que foi presa. Então, Alexandre de Moraes determinava como que deveriam ser as audiências de custódia. Com certeza aquela ordem não é para soltar ninguém, prende todo mundo. Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido. Esse voltou a subir de uma forma exponencial é o 8 de janeiro, quando Alexandre de Moraes mandou prender 1.500 pessoas, colocar no campo de concentração, fazer as certidões positiva e negativa, que eles queriam que todo mundo fosse preso. Olha nas redes sociais, se a pessoa reclamou do Lula em 2002, é para prender essa pessoa. Alexandre de Moraes, defensor da democracia. De antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né?
deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para... O que a gente fala não tem crédito. Um juiz falando que o que ele fala não tem crédito. Eles são apenas... Mas é isso que eu fico doido com isso, bicho. Quer dizer, então, quando tava aprendendo, quando tava perseguindo, quando prendeu o Daniel Silveira, quando prendeu o Clezão, tava gostosinho, ó. Tava delicinha, tava... Eu não suporto mais, a minha família tá sendo prejudicada, meu. Complicado, né, bicho? A gente ri pra não chorar. Algozes, capatazes, jagunços do Alexandre de Moraes. Ontem, estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Esse é um áudio de um juiz, né? Um juiz que auxiliou Alexandre de Moraes na prisão de centenas de pessoas inocentes, se baseando apenas no que eles haviam postado nas redes sociais, ou se eles vestiam verde e amarelo, ou se eles haviam criticado Lula em algum momento, ou criticado o STF. Esse, Ayrton Vieira, um juiz que virou um capanga do Alexandre de Moraes, demonstrando aí um peso na consciência, vamos dizer assim, né, por estar agindo dessa forma. Será que vai aparecer novos assessores, outras pessoas que participaram dessa sequência de crimes, vir à frente agora e falar o que aconteceu? Talvez, se elas vierem, elas não sofrerão Magnitsky, elas não sofrerão sanções, elas não pagarão na justiça lá na frente, e a justiça vai acontecer. Nós vamos fazer um Senado que vai mudar o STF, e esses crimes serão investigados, essas pessoas pagarão pelo que elas fizeram. Pode ter certeza. Esses delegados da Polícia Federal, essa chefe de gabinete, todas essas pessoas vão pagar caro pelo que elas fizeram. Deus te ouça, né, Gustavo Gai? Precisa para o povo brasileiro ver justiça nesse país. A gente está precisando mais do que nunca que a justiça funcione realmente para quem foi prejudicado. E quem mais foi prejudicado no nosso país foram as pessoas de bem, essas pessoas que estão presas por amar o seu país ao ponto de se manifestar. Claro que aquele dia a temperatura subiu muito, mas é o que eu digo, o áudio vazou agora, depois que a família do cara foi prejudicada. Ou seja, quando ele estava fazendo lá as coisas que ele estava fazendo, estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo beleza, ele podia ir para Disney, a família podia ir para Disney, podiam usar cartões de crédito, podiam usar o dinheiro, tava gostosinho. Tava muito cômodo prender patriotas e fazer vista grossa. Agora que o bicho pegou, tô cansado, meu. Caramba, meu. Não tô mais podendo comprar aquelas pizzas gourmet, meu. Agora que o bicho pegou, é que vocês vieram se ligar o que vocês estavam fazendo? É monstruosidade o que essa corja fez com o povo de bem desse país. E aí nós temos outro pronunciamento sobre isso do nosso amado Eduardo Bolsonaro. Por que eu digo amado? É amado pelo povo brasileiro, porque é um patriota que está lutando pelo seu país. E o exemplo dele, o maior exemplo para o Eduardo estar fazendo o que está fazendo, chama-se Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que esse país já teve. Vamos ouvir o Eduardo. Meus amigos, eu vou botar um áudio que está circulando muito na rede social, que demonstra o ambiente de trabalho do Alexandre de Moraes e conecta estritamente, diretamente com o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, do polonês Lobachevsky. Dá uma olhada aqui. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade, eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia.
É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. O que o juiz aqui, auxiliar do Alexandre de Moraes, está relatando é um dos efeitos dessa ponerologia. Um psicopata é uma pessoa que não tem os valores iguais aos das pessoas comuns. Então, uma pessoa comum, ela tem compaixão, ela tem empatia, ela sofre vendo a dor do outro. O psicopata não, ele tem um mundo próprio dele. Aquilo que para você representa sofrimento, para ele pode perfeitamente representar honra, algo para ele se orgulhar e etc. É por isso que eles cometem as maiores atrocidades sem ter o remorso na cabeça. E o Lobachevsky, quando ele descreve o ponerologia, ele demonstra que quem está ao redor desses psicopatas, quando esses psicopatas chegam numa posição de poder, acabam sofrendo esse tipo de conflito. Essa inquietude moral, a perda de sono, porque ele sabe que está fazendo a coisa errada. O juiz aqui, o Ayrton Vieira, junto também com o outro, o Marco Antônio Vargas, e também, por que não, o Eduardo Tagliaferro, que é com quem o juiz Ayrton Vieira está conversando aqui nessa chamada, todos eles provavelmente sofriam dessa consequência da psicopatia do Alexandre de Moraes. E esse relato vem em primeira mão no livro Ponerologia, porque é um livro escrito por alguém que foi perseguido político na Polônia. Então, repare que não são coisas ao acaso, e que isso daqui é mais um diagnóstico de que o Brasil está, sim, sendo dominado por um psicopata, uma pessoa que não enxerga limites e que tem prazer até em se meter em audiência de custódia para ficar prendendo velhinhos, muitas das vezes com base em posts que não tem nada de antidemocrático nas redes sociais. Situações em que eles colocam lá, não respeitar a Constituição é um golpe. Pessoas foram presas por causa de terem postado isso. Ou melhor, foram presas no 8 de janeiro e depois a liberdade provisória pedida pela PGR não foi respeitada com base nisso. Pessoas que foram confundidas com homônimos. Inclusive a própria chefe de gabinete do Alexandre de Moraes se metendo nessas pesquisas para fabricar esses ditos casos positivos para que continuassem presos. Isso não é democracia, na verdade é o oposto da democracia. Eu acredito, esse áudio me parece que é de 2023, né? Tudo que ele falou ali é do 8 de janeiro, não é isso? Mas não importa. Desde aquela época, o cara já dizia que ele não estava dormindo direito. Que a coisa ia escalonar de uma forma que ele não sabe para onde que ia parar. Eu nem sei mais se esse rapaz, ele está ainda como juiz auxiliar no gabinete dele. Porque teve muitos que saíram, pediram para sair, vocês se lembram disso? Teve muitos que pediram para sair, inclusive Tagliaferro, vazou e tá vazando tudo aí. Entendeu? Então esse áudio é de 2023. Desde lá, alguns lá dentro do gabinete já sabiam que o cara já estava ensandecido, já tinha passado desse plano aqui material, já é uma coisa espiritual, já estava totalmente possuído pelo poder. E aí eles já viam algo errado e falaram assim, olha, o negócio vai piorar, o cara vai piorar. O cara vai piorar. Eu já não tô conseguindo dormir. Lá em 2023 o cara já não estava conseguindo dormir, imagine hoje, com a lei Magnitsky em vigor. Imagine hoje com as sanções em vigor. Quantos lá dentro devem não estar conseguindo dormir? Seria a hora desses juízes, desses caras que trabalharam com ele, chegarem a abrir o bico e começarem a fazer uma denúncia coletiva, não um de cada vez. Se juntar todos, ele não vai ter como retaliar todos. Pegar esses caras que trabalharam, que estão de saco cheio, que não estão conseguindo dormir por causa desse cara, e denunciarem ele. Denunciarem ele. Todos eles. Fazer uma denúncia coletiva. Essa seria a hora perfeita para eles fazerem isso. Quando Moraes toma um carimbo na cabeça de violador de direitos humanos, é contra isso daí que o Trump e o governo dos Estados Unidos está trabalhando. É para resgatar a harmonia entre os poderes, como disse o Christopher Landau. É para cercear essas violações de direitos humanos e para que o Brasil possa ter minimamente uma democracia saudável, com instituições livres
para poderem bem fazer funcionar esse sistema. Livres, por exemplo, o Congresso Nacional precisa ser livre, sair das ameaças do Alexandre de Moraes para conseguir pautar um projeto de anistia, que é a pauta prioritária do maior partido da Câmara, o PL. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada e toda essa situação. Ele está pagando o preço da psicopatia do Alexandre de Moraes. Então, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem, mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem, estamos cercados também de gente que... Repara só, ele está descrevendo que ele está sofrendo também com a pressão popular, com a pressão, muitas das vezes, de matérias da imprensa. É por isso que o Moraes tenta censurar as tias do Zap, tenta censurar as imprensas, vendo que seja necessário utilizar sua criatividade para fechar revistas e etc. É por isso que ele persegue autoridades como deputados federais, para dar o exemplo que não pode haver uma voz para se insurgir contra a ditadura dele. Como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Tá aí, pessoal. Meu conselho para você, preserve a sua saúde, não trabalhe com psicopatas e a gente segue adiante aqui para virar essa página do Brasil, para resgatar a normalidade, a democracia e as instituições de verdade, não apenas como um discurso para dar boca para fora, como se fosse útil, né, você prender senhorinhas acusando-as de golpe de Estado que jamais poderia ter acontecido, para justificar uma narrativa que favoreça, no caso aí, a esquerda, retirando o maior líder da oposição, Jair Bolsonaro, na verdade, o único líder nacional que leva a população para a rua, mesmo sem ter rede social e ficando dentro da sua casa, para retirar essa pessoa do tabuleiro político, no caso das eleições do ano que vem. Um abraço, fiquem com Deus. É isso aí. E continua, né? O Eduardo Bolsonaro continua o seu ótimo trabalho lá dos Estados Unidos. Ele está sendo mais útil nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Isso sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida, Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho excelente nos Estados Unidos, melhor do que quando ele estava no Brasil. Isso é sem sombra de dúvida, tá? Eu falo isso sem medo de errar. E que continue, e que nós continuemos orando daqui pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, por todas as pessoas que estão lutando lá dos Estados Unidos, né? Constantino, Ludmilla, Ana Paula Henkel, todos esses guerreiros que estão mostrando realmente, né? E na Europa tem o nosso querido Didi Redpill, tem outras pessoas que estão ali empenhados, né? O nosso querido português Sérgio Tavares, que lançou recentemente o documentário dele sobre o juiz em questão. E é isso, não trabalhe com pessoas que sugam a sua essência, a sua alma, trabalhe com pessoas que te levem adiante, né? A gente vê o sofrimento desse rapaz, volto a dizer, o vídeo é de 2023, mas nós vemos o sofrimento desse rapaz. Deixa o like, compartilhe ao máximo, se inscreva no canal se você não é inscrito, para eu trazer mais vídeos como estes aqui, tá? Vai deixando seu like aí, quem tá chegando na nossa live, muito obrigado pela presença de vocês. Já vou falar sobre o Exército já, é a próxima matéria, só dar um recadinho básico para vocês, tá bom? Tá aí na sua tela, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar direitinho aqui na tela para vocês. Aí é o seguinte, tá? Por apenas R$10 por chance, você pode levar para casa prêmios exclusivos e cheios de significado. A cada bilhete na roleta que a gente colocar aqui com o seu nome, você não só concorre, mas também ajuda a continuar com o nosso trabalho, com o meu trabalho aqui neste canal Direita no Brasil. Então os prêmios são um boné do Trump, um item para quem admira a liderança do 45º
5º presidente dos Estados Unidos, um perfume Bolsonaro, uma fragrância marcante para quem se identifica com as ideias do ex-presidente brasileiro, o melhor, o mito, você vai levar o perfume para casa. Um terço patriota confeccionado pela Sil Menezes, com pedras, com cristais de altíssima qualidade e fios de cobre. E também um colar patriota, também com as cores da nossa bandeira, com as cores do nosso Brasil, verde, amarelo e azul, com qualidade excelente, né? Cristais aí de altíssima qualidade e fios de cobre. Tanto homens quanto mulheres podem participar do sorteio, tanto inscritos no canal como não inscritos. O sorteio será realizado no dia 3 de setembro, aqui no canal Direita no Brasil. Adquira já a sua chance e faça parte dessa iniciativa para manter este trabalho no ar. Eu dependo da ajuda de todos vocês. Sem mais demora, próxima matéria na tela para vocês é essa aqui. Maduro diz que ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano. Vocês sabem que o presidente Donald Trump, ele além de cuidar de outros países, está cuidando também da capital dos Estados Unidos, Washington. Ele que assinou um decreto, né, de alerta máximo na capital dos Estados Unidos, pelo alto risco de violência que há no país. Ele decretou aí uma espécie de GLO ali na capital, onde fica a Casa Branca, né? E aí ele está usando o exército, o policiamento, incisivamente contra ataques ali à segurança nacional dos Estados Unidos, principalmente. Mas o Trump, com poucos meses, né, de governo dos Estados Unidos, o Trump está fazendo algo assim no mundo, assim, que a gente não pode tirar, né, o mérito dele de ser um dos grandes combatentes contra terroristas no mundo todo. Primeiro que o Trump está incisivo contra a guerra da Ucrânia com a Rússia. O Trump, nesta semana, aumentou a recompensa, os Estados Unidos aumentou a recompensa pela prisão de Nicolás Maduro. Eles já têm a El Pollo Carvajal preso, eles querem o chefe, o cabeça disso tudo, que é o Nicolás Maduro. E também tem as sanções contra o Moraes, tem as sanções vindo contra o Lula, tem a taxação do Brasil, né? Tem a história do Brasil estar financiando a guerra da Ucrânia com a Rússia. Tem bombas e mais bombas todos os dias aqui. O que a gente não morre aqui é de tédio. Sempre tem uma matéria boa para trazer aqui para vocês. E nessa vez o Maduro dobrou a aposta. Vocês viram o vídeo dele falando: cobardes! Venga me pegar em Miraflores, cobardes! O Maduro dobrando a aposta, dizendo para o Trump vir pegar ele. E aí ele filma os generais como se o Trump tivesse medo disso aí. Caramba, o Trump esses dias acabou com o arsenal bélico e com o arsenal nuclear do Irã. Vocês estão entendendo? Ele acabou com o regime de Ayatollahs, ele mandou vários aí pra cova, pra vala. E ele tá com medo do Maduro e do seu exército. Eu não sei não, mas parece que o exército da Venezuela é pior do que o do Brasil ainda. Tô exagerando, pessoal? Vocês acham que eu tô exagerando? Ditador venezuelano reagiu ao aumento de recompensa proposta pelos Estados Unidos por informações que levem à sua prisão. Agora você imagina Agora vem cá. Vem comigo aqui, ó. Agora vocês imaginem o Maduro preso. O FBI ou a Interpol, não sei quem vai cuidar desses assuntos, provavelmente é a FBI, né, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. O FBI fazendo ali uma delação com o Maduro, fala assim, ó, você vai pegar prisão perpétua, sujeito. Mas só que você vai ter que entregar algumas pessoas aí para nós. Foro de São Paulo, esse pessoalzinho dos comunistas amigos seus aí. Você vai ter que entregar as falcatruas de todo mundo. Para você ter uma salinha com ar-condicionado, poder receber visitas, né? Poder receber produtos, uma cela especial para você. Você vai ficar a vida toda nessa cela, porque aqui você vai pegar prisão perpétua. E se você não pegar, pena de morte, igual Saddam Hussein.
certo? Mas você vai ter que entregar alguns amigos seus. E aí, quem vocês acham que vai cair na malha fina? Quem vocês acham que vai cair? O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu à última oferta de recompensa dos Estados Unidos por informações que levem à captura dele na emissora de televisão venezuelana VTV na segunda-feira, dia 11. Maduro disse para os imperialistas que não se atrevam a atacá-lo, porque a resposta pode ser o fim do Império Americano. O Maduro, ele realmente acredita que ele vai destruir os Estados Unidos, cara. Ele realmente acredita que ele vai destruir os Estados Unidos. É uma audácia, né, bicho? É uma audácia. Se os Estados Unidos pisam na Venezuela, esse cara pede pra cagar. Ele pede pra cagar, entendeu? Se ele pisa lá, ele faz como qualquer ditador no mundo. Pede pra cagar. Isso é um covarde, contumaz. Ele não vai atacar Trump. Se o Trump, é claro que o Trump não é trouxa, né? Já tem soldados dos Estados Unidos infiltrados na Venezuela. Ou você acha que o Trump é idiota? Já existe agentes da CIA dentro da Venezuela. Vocês podem acreditar no que eu tô falando. Existem lá dentro. E provavelmente esses agentes infiltrados dentro da Venezuela é que vão dar o paradeiro do Nicolás Maduro. Provavelmente são esses que vão ficar milionários. E esse cara vai pedir para cagar. Covardes! Covardes! Esse covardes dele aí vai até um certo ponto. Quando o Trump pisar lá, o cara realmente afina. Na hora. Obrigado aí a querida Elizabeth Mastellini, que mandou 5 aí no superchat. Bom dia, Mário Robert. Não tem mais live do meio-dia? Não temos mais live do meio-dia, minha linda. Não temos. O pessoal não dá valor. O pessoal vai assistir timeline, vai assistir outros programas e me deixa sozinho no meio-dia. Então não tem como ficar batendo em ponta de faca. Sabe quando a gente bate em ponta de faca? Não tem como. Aí eu tive que descer, eu tive que colocar de manhã. Talvez, com a demanda, eu possa abrir uma live à tarde. Talvez, se o pessoal começar a assistir as minhas lives, porque o pessoal parece que passa direto das minhas lives. Entendeu? É complicado, Elizabeth. Complicado. Tem muita concorrência hoje em dia. Não que eu ache ruim vocês assistirem a timeline ou outro programa. Eu não acho ruim de maneira alguma, eu acho ruim isso. É muito bom, porque nós precisamos ajudar uns aos outros. Só que é uma concorrência injusta, né? Eu lutar contra esses caras gigantes. Então eu resolvi baixar um pouco o meu horário. Tá um pouquinho melhor aqui a audiência. Então, por enquanto, vou permanecer nesse horário, Elizabeth. Mas obrigado pela pergunta. Pessoal, próxima matéria na tela para vocês é esta daí, ó. Censura piora nos direitos humanos. Leia o relatório dos Estados Unidos com críticas ao governo e a Moraes. A análise foi publicada no relatório anual sobre direitos humanos e liberdades políticas, o qual também menciona denúncias de prisões arbitrárias. E aí teve um relatório dos Estados Unidos. Esse relatório, ele indicou, né, apontou todas as quebras de direitos humanos, né, todos os crimes cometidos por esse algoz do Brasil diante dos direitos humanos. E são crimes que dão prisão, tá, pessoal? Muitas prisões poderão vir em cima do Careca e quem mandou no Careca aí sobre essas perseguições. Então, eu fiz um resuminho do que foi apontado neste relatório. Este relatório diz assim, ó: piora nos direitos humanos. O relatório anual do Departamento dos Estados Unidos conclui que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou durante o ano. Aí eu digo para vocês, esse relatório está um pouquinho errado, porque foi durante anos. Durante anos! Há mais de 6 anos, esse cara vem escalando a sua perseguição no Brasil. Há mais de 6 anos que a gente alerta
sobre essas perseguições. Antes tarde do que nunca sair esse relatório. Tá? Críticas à liberdade de expressão e censura. O documento também aponta que os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet. E aí eu digo para vocês, esses dias saiu um vídeo do Felca, vocês devem ter ouvido falar desse rapaz, é um youtuber gigante, e ele fez essa denúncia. No primeiro momento a gente gostou, porque ele revelou realmente o que a gente pensa sobre alguns influenciadores que usam crianças para monetizar, né? Só que ele foi usado pela esquerda, e eu não sei se foi um acordo feito, tá? Por que eu digo em acordo feito? O cara não monetizou o vídeo. O vídeo chegou a 25 milhões, deve estar chegando a 30 milhões com a repercussão que teve de visualizações só no YouTube. Então o cara, ele conseguiu viralizar esse vídeo e ele não monetizou este vídeo. E aí me faz pensar assim, será que recebeu um dinheiro por fora? Será que não recebeu milhões por fora para fazer esse vídeo? Para ser usado pela esquerda para calar a nossa voz? Para ser usado pela esquerda agora, porque a esquerda está ajudando, porque a esquerda está apoiando ele. Quando a esquerda apoia alguma coisa, é porque alguma coisa tem que eles vão levar nisso aí. Porque a Damares Domingues e muitos outros já denunciaram a exploração infantil no Brasil, ó, há muito tempo. Há muito tempo. E eles nunca ligaram para isso. De repente, um youtuber surge, joga um vídeo que viraliza e eles começam a apoiar, todos eles. Até Felício Neto tá apoiando o cara. Até o Felício Neto tá apoiando o cara. Então, para vocês verem, né? Para vocês verem que o negócio tá estreito. Aí, vamos voltar lá pro relatório dos Estados Unidos. Citação nominal a Alexandre. O ministro do STF é citado por ter supostamente ordenado suspensão de mais de 100 perfis. Supostamente não. É um fato. De forma a suprir desproporcionalmente a liberdade de expressão de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Restrição ao debate democrático. O relatório afirma que o governo restringiu o acesso a conteúdo online considerado antidemocrático, minando o debate democrático. Ou seja, eles relativizaram a democracia no Brasil. Eles relativizaram a liberdade de expressão. Eles relativizaram a nossa liberdade. Vocês estão entendendo? Minaram a nossa liberdade no Brasil. Isso é um outro fato. Alegação de discurso de ódio. O documento critica o uso do termo discurso de ódio. Isso aqui foi usado muito pela esquerda, bicho. Pelo governo para suprimir falas politicamente desfavoráveis, considerando o termo vago e desvinculando do direito internacional. Ou seja, o discurso de ódio também foi relativizado. O que é discurso de ódio? Tudo aquilo que é falado pelos bolsonaristas. Tudo. Até se você falar uma coisa boa, é discurso de ódio. Porque eles relativizaram esse termo. O relatório também menciona relatos confiáveis de assassinatos arbitrários, tortura, detenção arbitrária e restrições à liberdade de imprensa. Em um dos resultados, há menção às sanções aplicadas com a Lei Magnitsky também no relatório. Um instrumento americano para penalizar violadores de direitos humanos. Então, a Lei Magnitsky, pessoal, é especificamente para sancionar quem atenta contra a liberdade de expressão, contra os direitos humanos no mundo. Não foi feita só para o Brasil, como diz alguns veículos comprados de imprensa, e que os jumentos acreditam. O relatório também critica o governo Lula e fala do presidente sobre o conflito em Gaza, comparando a situação ao Holocausto, o que foi classificado como antissemita. Olha só o que está envolvido no relatório dos Estados Unidos contra o Brasil.
o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Vocês não estão entendendo. Se o relatório foi feito, é porque as provas já estão nas mãos. Acreditem nisso. Se o relatório foi feito, se o relatório foi redigido, é porque alguma coisa Donald Trump está preparando para os próximos dias. Não é à toa que ele iria preparar esse relatório. A busca aponta que o STF e o Itamaraty não se manifestaram oficialmente, mas ministros como Edson Fachin defenderam a soberania nacional e a independência do judiciário brasileiro. Continuem defendendo. Continuem dando pano para a manga para o perseguidor do Brasil. Continuem afrontando os Estados Unidos. É isso que nós aqui queremos. Por que nós queremos que vocês continuem afrontando os Estados Unidos? Porque isso só adianta o nosso trabalho de mostrar o que realmente vocês querem com o nosso país, o que realmente vocês buscam com essas arbitrariedades e essas condutas que vocês têm contra o povo brasileiro. Povo brasileiro de bem, que trabalha seriamente por um Brasil melhor. Continuem perseguindo. E isso ajuda com que se agilize as coisas aqui no Brasil. Agora, claro, o porta-voz do governo, que é a Globo Lixo Esgoto, falou que no Brasil não há ditadura não, que os Estados Unidos estão exagerando em seu relatório. Vamos passar a raiva junto? Vamos lá. Você tem uma realidade paralela nesse relatório, é importante dizer isso. Isso foi bem explorado por todos aqui. Você tem realidade de alguns países em que há seríssimas violações aos direitos humanos. A gente pode citar o caso de El Salvador, pode citar o caso da Rússia, pode citar o caso... E por aí vai, a Arábia Saudita foi citada aqui, o Lins estava colocando esses países. E aí você vem... El Salvador, bicho. El Salvador. O cara colocou todos os bandidos na cadeia. E aí você vem me falar de direitos humanos? A gente está falando de pessoas que estão presas, morrendo dentro de uma prisão, porque uma pedra foi jogada num vidro. Ontem eu vi uma reportagem aqui que eu não acreditei. Quer dizer, eu acreditei. A gente tá vivendo no Brasil, não é isso? Eu acreditei. Quer dizer, então, que a mulher... Teve uma mulher, né, que acho que assassinou o marido e cortou em picadinho, não foi? Fez estrogonofe do marido. E ela pegou 10 anos. E a Débora, que tava com batom e pichou a estátua do STF com batom, pegou 14, é isso? Então, se a Débora tivesse feito estrogonofe do marido dela, ela tinha mais condições de responder a um processo menor do que o grande crime dela portar um batom e pichar uma estátua? É isso que eu tô entendendo? É isso que eu estou entendendo? Aí o camarote vai me dizer que El Salvador... Olha. E ataca o Brasil. E ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte. Na democracia, uma democracia consolidada. Aqui não existe censura. A gente está falando aqui... Não existe censura? Livre, tem críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ô, camarote, aqui não existe censura. Você tem... Cara, você não treme pra mentir. Você não treme o rosto pra mentir, cara. Aqui não existe censura, camarote. Eu desafio a Globo ir entrevistar agora Jair Bolsonaro. Ele já ofereceu várias vezes uma entrevista exclusiva para a Globo. Eu desafio o camarote ir entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Não vai conseguir, né? Por quê?
Porque há censura no Brasil. Você tá com medo de alguma coisa, Camarote? Você tá com a cara estatalada? Você tá com medo de alguma coisa? Parece que sim. Tem críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não está impedido. O debate não está contaminado no Brasil. Então, se criou uma realidade paralela. Agora, isso vai ao encontro, não dá para afirmar que foi municiado, mas vai ao encontro do que tem falado nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do Paulo Figueiredo. E vai ao encontro do discurso bolsonarista aqui no Brasil. Porque, justamente, fala de censura, que está sendo... tem coação do debate no Brasil, que existe todo um movimento para sufocar a democracia brasileira. Então, existe uma realidade paralela. Porque, na prática, se tentou, e de fato, se tentou um golpe de Estado. Caramba, o cara tá gaguejando, pessoal. O cara tá gaguejando, bicho. Ele foi ameaçado, esse cara. E foi muito grave, todo mundo viu. E agora se tenta dar uma nova versão. E aí, chancelado pelo governo americano do Trump. Eu digo assim, se fosse de fato... não deixa de ser muito ruim isso, porque é um governo que está querendo interferir no país de alguma forma. Não necessariamente com esse relatório, mas muito mais com as sanções e atos e manifestações, que aí sim, esse relatório vem ao encontro também desse movimento que está sendo feito dentro da Casa Branca, de você criar uma interferência na democracia brasileira. Interferência na democracia brasileira, Camarote. Aí é que eu falo para vocês. Quem me assiste aqui nas minhas lives, nos meus vídeos, sempre ouviram eu falar que eu sou totalmente a favor da lei Magnitsky chegarem aos jornalistas do Brasil, porque eles também foram cúmplices dessa perseguição e continuam sendo. Por essa reportagem do Camarote, vocês conseguem perceber que eles continuam passando pano para censura, para perseguição e para tirania do Careca. E eu sou totalmente favorável da lei Magnitsky chegar com tudo no rabo desses jornalistas. Ah, mas aí você está pedindo censura. Não, em qual momento do vídeo eu falei que a Globo tem que ser fechada ou que o Camarote não pode dizer o que ele disse? Em qual momento da minha fala? Eu nunca falei em censura da Globo. Eu não sou a favor do fechamento da Globo, como muitos falam por aí. Mas eu sou a favor da lei Magnitsky sancionar a Globo e todos os seus jornalistas. Principalmente aqueles que já saíram, que já foram mandados embora. Tem que ser sancionados, não pode mais ir para Disney. Porque isso que o Camarote acabou de fazer, isso é um crime. O jornalista tem o dever de falar a verdade dos fatos que estão acontecendo no seu país. Aconteceu alguma coisa com o Camarote. Ele tá com medo. Vocês podem ver pela expressão dele falando, gaguejando. Ele não queria, talvez, estar falando isso. Mas está no teleprompter para ele falar. Olha a cara do Camarote. Eu vou jogar na tela de novo. Olha, isso aqui é o rosto de alguém que está em paz? Isso aqui é o rosto de alguém que está em paz? Eu acredito que Camarote foi ameaçado para falar essas coisas. Mas como um bom covarde tem que ser sancionado. Eu apoio as sanções aos jornalistas do Brasil. Não sei se vocês que estão aí do outro lado também apoiam as sanções a eles. Eu estou de acordo. Informação vaza e revela que ministros pediram para o faraó maneirar as suas decisões. Ei, querido, excelentíssimo ministro, pega leve, pisa no freio. Eu preciso comprar uma casa no cartão de crédito ali, Platinum, Plus, Master. Você não está me ajudando. Ei,
Eu preciso viajar com a minha esposa, cara. E as sanções que estão vindo contra você, vêm contra nós também. Pisa no freio, cara. Aí eu lembro da música. Puta que pariu, pisar no freio, Zé. Veja ali na frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisar no freio, Zé. Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Pisa no freio, Moraes. O pessoal tá pedindo aí. Os ministros do STF tá pedindo pra você pisar no freio. Se você não pisar no freio, se você dobrar a aposta, todos podem cair num buraco. De acordo com interlocutores dos três, Gilmar Mendes e Luiz Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes, em que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada de ofício, sem consultar nem Procurador-Geral da República e nem os outros integrantes da corte. Provavelmente eles estão falando aqui da prisão domiciliar do Bolsonaro. Pisa no freio, Zé. Questionados, Barroso disse que sempre mantém conversas amistosas com os colegas. Com aquela boca de veludo. E Mendes afirmou que jamais tratou do assunto com Moraes. Relatos feitos pelos próprios ministros e interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. Ele não reage bem à pressão? É capaz dele mandar prender até os próprios ministros da Suprema Corte. Cuidado para vocês não ficarem exigindo muito desse cara. Você exige muito dele, ele manda vocês para a prisão. Vocês tomem cuidado. Manda tirar a toga das costas de você e manda dar 100 chibatadas. Vocês tomem cuidado, viu, Gilmar Mendes? Barroso. Pra vocês não irem pra cadeia também. Por pressionar. Ele não reage bem à pressão, é? Ele solta os cachorros quando ele é pressionado. Entendi. Pessoal, verifica o seu like, por gentileza. Deixa eu só ver aqui. 800 likes. A gente consegue chegar nos 1000 likes nessa live. Muito obrigado pela presença de vocês. Também tem mais uma matéria excelentíssima. Não sai daí que não acabou a live. Verifica a sua inscrição. Vê se você está inscrito. E também verifica o sininho, porque senão você não recebe quando eu tiver as minhas lives aqui. Você não recebe a notificação. Então vai lá no seu perfil, verifica se o sininho aqui do canal está ativo. Se tiver ativo, você coloca em todas. Você vai lá no sininho, aperta e vai aparecer a opção todas. Quando aparecer a opção todas, aí você coloca para você receber todas as notificações do canal. Porque às vezes o sininho nem tá, você é inscrito do canal faz tempo e o sininho nem tá ativado, aí vocês não recebem as minhas lives. Então, olha aí, por favor, se vocês estão inscritos, verifica o like para a gente chegar pelo menos nos 1000 likes. Isso ajuda pra caramba o canal a seguir em frente, tá bom? Outra matéria na tela para vocês é esta daqui do Alan dos Santos falando que o Bolsonaro corre um sério risco, que eles querem eliminar o melhor presidente que teve no Brasil. Vamos acompanhar este vídeo, já peço o seu like, o seu compartilhamento é muito importante, e esse assunto é um dos assuntos mais importantes do país que a gente não pode deixar passar, não. A gente tem que trazer todos os fatos. Conto com vocês para compartilhar em todos os grupos, tá bom? É uma denúncia urgente. Vamos lá. Não é um partido. O Dirceu não é um político. Temos o vídeo aí já do Dirceu lá no aniversário dele. Vocês vão entender por que o Hugo Mota tá tomando essas decisões todas aí. Esse vídeo já rodou várias vezes, inclusive mostramos aqui a época, mas vale a pena. Dá o play aí, pode botar no mudo mesmo. Vocês vão entender quem é que manda em Brasília. Aí, ó, Hugo Mota sendo muito bem. José Guimarães ali, né? Isso. Que é irmão do José Genuíno e cujo assessor foi pego com dólar na cueca, né? Com esse mesmo. Na maleta. Líder do governo na Câmara. Exatamente. Jacques Wagner.
No meio está o maior Benedito. assassino, né, que é o Dirceu, e por isso que ele consegue... Deixa esse pause aí, né, para mostrar pro pessoal. Por isso que eles conseguem tanta coisa em Brasília. Porque o assassino que está no meio dessa foto, que é o José Dirceu, assassino, criminoso e terrorista, ele é quem manda em tudo. Então, o sorriso do Hugo Mota é um sorriso do não vou morrer. Não é um sorriso do estou aqui para te apoiar. Vamos continuar junto aqui no poder, porque assim eu consigo continuar fazendo as minhas maracutaias e não vou morrer. Essa é a imagem do Brasil hoje. Um grupo terrorista assassino, que é o PT. O PT é um grupo terrorista assassino, não é um partido político. O nome Partido dos Trabalhadores, ele só é uma tática para poder não continuar usando o nome de Partido Comunista. Foi uma reestruturação que o Partido Comunista fez na década de 80, usando o Lula e o Leonardo Boff. Para quem não sabe, quando o Dom Evaristo Arns levantou a mão do Lula e do Boff na igreja de São Damião, lá em São Paulo, ele levantou a mão deles e falou assim: isso aqui é a nova política brasileira. Levantou a mão de um frei e levantou a mão de um político do Partido Comunista que agora estava como um, aspas, sindicalista, que é o Lula. Então, o Lula não é um político, ele é membro de uma organização criminosa, terrorista, que é o Foro de São Paulo. Ele não é só um membro, vou refazer aqui, porque eu estou equivocado ao dizer que ele é um membro. Ele é o líder, ele é o fundador, ele é o criador do Foro de São Paulo. Ele é o chefe. Ele é o chefe, né, do Foro de São Paulo. E o Dirceu reconhece isso, inclusive em entrevistas dadas à TV Cultura, dizendo que quando ele foi para o hotel de Marbella, lá no Chile, com a Bachelet, para criar o Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que comanda a América Latina, é hoje quem está no poder. Por isso que não dá para ficar tentando conversar com algumas pessoas que consideram Lula, Dirceu, PT, pessoas que vão deixar acontecer eleições no Brasil. É inadmissível. O erro do PT de deixar o Bolsonaro participar das eleições de 2018, porque eles não sabiam que o Bolsonaro seria capaz de ganhar, esse erro eles nunca mais vão deixar acontecer. Nunca mais. Por pouco, eles não tiveram de matar o Bolsonaro em 2022. Por pouco. É que bastou censurar a Jovem Pan, bastou censurar o Terça Livre, bastou censurar a Band, bastou censurar o SBT, bastou censurar vários jornalistas e colocar alguns, inclusive, um passaporte cancelado, como foi o caso do Fiuza e tantos outros. Bastaram essas ações e censurar. Ele tá falando algo seríssimo aqui, eu concordo com ele, tá? Eles eliminaram o Uribe muito facilmente. Muito facilmente. Ele tava na praça discursando e de repente ele não tava mais. Ficou um mês ainda, um mês e pouco, 2 meses no hospital, mas vocês entenderam? Como é a jogada da esquerda maldita e demoníaca no mundo? É desse jeito. Aí agora eles querem colocar o Bolsonaro dentro da prisão pra quê? Pra quê? Todas as rádios também, né, no Brasil inteiro. Que já foi o suficiente. Senão, do contrário, seria necessário matar. Assim é o Foro de São Paulo. Por isso mataram o Miguel Uribe. Quando não tem mais o que fazer, tem que matar. É assim que eles fazem. Se tem alguma outra tática a ser utilizada sem a necessidade do assassinato, eles vão evitar o assassinato para poder usar outros subterfúgios. Mas quando não tem mais nada para fazer, tem que dar tiro na cabeça do cara, como fizeram com o Miguel Uribe, como estão fazendo com o Bolsonaro nesse exato momento. Olha quantas manifestações o Brasil está fazendo, buzinaço, carreata, motociata, tratoraço que teve em São Paulo, né, graças ao Guilherme, lá em São Paulo. Então, assim, tudo está sendo feito com o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica dentro de casa. Se eles perceberem que isso não vai adiantar o Bolsonaro, eles vão matar o Bolsonaro. Eles vão assassinar Jair Messias Bolsonaro. Sem essa consciência, não dá para ficar debatendo política no Brasil. E aí quando as pessoas me perguntam, mas o que pode solucionar? Ué, simples. Pelo menos de 20 a 30 milhões de pessoas, são 215 milhões de pessoas no Brasil. Eu não estou nem falando da metade, mas se 1/5, 1/6 do Brasil souber o que está acontecendo, aí sim a gente consegue mudar o Brasil. Em 2010, quando o Chuchu estava como... É dele o mérito único, exclusivo, de ter colocado o foco
na questão do Foro de São Paulo como uma organização criminosa e terrorista. Ele tentou... Exagero da minha parte, não. O problema são criminosos. E sobre a pauta, diga. Não, é só para dar continuidade aqui no negócio do Barroso que eu estava falando. Quando eu disse que o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, assassina e terrorista, não é exagero da minha parte, não. O problema é que o Brasil tem uma memória muito curta. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho, é dele o mérito único, exclusivo, de ter colocado o foco na questão do Foro de São Paulo como uma organização criminosa e terrorista. Ele tentou, por todos os meios que você possa imaginar, no seu curso online de filosofia, nas suas análises jornalísticas de política que ele fazia gratuitamente no Throughout Speak. O professor Olavo gastou 3 décadas para tentar conscientizar o povo brasileiro disso. Em 2010, quando o Chuchu estava como... Não era o Chuchu, era o Mr. Burns. José Serra? E José Serra, isso. Mr. Burns. Quando o José Serra foi candidato em 2010, chegou a ele um dossiê completo do que era o Foro de São Paulo, e ele foi discutir preço de ônibus no debate final com a Dilma, óbvio, né, não querendo vencer o debate, porque ninguém pode ser tão imbecil a ponto de querer debater preço de ônibus num debate presidencial para poder esclarecer algo para a população. E esse vídeo que nós vamos assistir agora é um vídeo que eu coloquei no meu perfil Alan LD Santos, que estava censurado no Brasil, e eu era o único que estava falando, mostrem esse vídeo nas eleições de 2022, ninguém queria ficar falando sobre isso. Hoje, graças a Deus, o pessoal mudou de mentalidade, e o Carlos Bolsonaro voltou a publicar esse vídeo hoje no Instagram. Então vale a pena que vocês assistam esse vídeo e tirem as conclusões se sou eu que estou exagerando. Olha isso. O senhor também acredita que o PT tem ligação com as Farc? O PT? Claro que tem, isso é público notório. Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006 ocorreu o mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Tem news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia, no segundo turno, apoiar o PT. Nós estamos honrados, presidente, felizes por ser o seu companheiro de trincheira na defesa da democracia. Lula! Lula! O Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Ou seja, o Alckmin, que sabia que o Foro de São Paulo era uma organização criminosa e ligado às Farc, é o primeiro vídeo, né? O primeiro trechozinho do vídeo, ele fala isso. E a entrevista completa, que sou louco para conseguir, se alguém encontrar essa entrevista completa, foi pro UOL, tá? É a Mônica Bergamo. Eu vou repetir, a Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, que durante um tempo, agora não mais, foi merenda do Disseu. Tá Tô louco. Mas é verdade, todo mundo sabe disso. Não tenho nada com isso. Sério, bicho? As coisas eu não... Não sabia disso, Mônica não. Bergamo, merenda Focalizando, do Disseu, elas... Nós estamos assistindo Focalizando, é isso? Do SBT? Tá aparecendo coisa, hein? Está entrevistando o Alckmin, e o Alckmin falando abertamente, tá? É óbvio que o PT e o Lula são ligados às Farc e ao Foro de São Paulo. Ele menciona o Foro de São Paulo. Eu não tenho mais essa parte que fala do Foro de São Paulo. Tenho, né? Tá lá entre os tantos vídeos da minha conta censurada no Brasil, que é Alan LD Santos. Quem tem VPN consegue acessar, mas eu vou tentar colocar esse vídeo urgentemente na minha conta Alan, conta 5, que é a conta que está visível no Brasil. Ele menciona isso abertamente. O Trump está falando nesse exato momento do Brasil, tá? Só para vocês saberem. Meus amigos. Meus amigos, as coisas vão ferver no Brasil, vocês podem ter certeza disso. Rapaz, eu falo para vocês, tem gente que não acredita ainda, né? Quando a gente fala, tem pessoas que entram no chat para falar assim, blá, 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 não confio mais. Vocês só trazem falsas esperanças. Quem acompanha esse canal sabe que eu nunca trouxe falsas esperanças para vocês. Nunca nesse canal eu precisei trazer falsas esperanças, até porque a gente faz uma análise
precisa, né? A gente faz uma análise precisa sobre o atual cenário do país e eu acredito que as coisas irão mudar aqui no nosso país. Deixa eu agradecer aqui a presença da advogata que está aqui. Obrigado, minha linda. Deus abençoe. Está aqui com a gente, membro do canal. Você que não se tornou membro ainda, se torne membro. Verifica aí a sua inscrição, veja se todos estão inscritos no canal, veja o sininho. Deixa eu só escrever um negócio aqui. Veja se todos estão inscritos aqui no canal. Deixa eu passar um recado rápido para vocês sobre o nosso sorteio aqui para manter este trabalho vivo e eficaz, tá? Se você acredita no nosso trabalho, se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil, a sua participação ela pode fazer diferença aqui no canal, tá? Quer me ver produzindo ainda mais? Essa é a sua chance de fazer a diferença. Sua participação é o que nos mantém ativos e com a voz ligada. Não somente eu, mas outros canais também. Mas principalmente esse canal precisa de você neste momento, tá? Com apenas R$10 no Pix que está na sua tela, você não só contribui diretamente para a continuidade do nosso canal, como também tem a chance de ganhar prêmios que carregam um simbolismo poderoso, tá? Imagine ter em suas mãos um boné do Trump, um perfume do mito Bolsonaro, um terço patriota e um colar patriota. O terço e o colar são confeccionados pelo ateliê da Sil Menezes, que doou com todo amor e todo carinho. Só esses dois itens valem R$1.800, é o que ela vende, tá? Feito com cristais de altíssima qualidade e também com fios de cobre. Você pode adquirir esses dois itens, mais o perfume de Bolsonaro, que é da linha exclusiva de Bolsonaro, cheirosíssimo. E o boné do Trump. Então tem um simbolismo aqui gritante nesses prêmios que eu trouxe aqui, tá? Cada bilhete que você comprar é um investimento no futuro e na liberdade de expressão. Espero que vocês saibam disso. O que vocês contribuírem para o canal, vocês estão contribuindo para a liberdade de expressão. Porque eu só posso ter liberdade de falar o que eu quero aqui enquanto eu for independente. Isso significa que eu dependo apenas da sua boa vontade que está do outro lado. Então entra no nosso sorteio, ajude este canal a continuar sendo independente, tá bom? O sorteio acontece no dia 3 de setembro próximo de 2025. Então não perca tempo, garanta a sua chance de ganhar e, ao mesmo tempo, ajude a manter a nossa comunidade forte e unida. Junte-se a nós nessa causa. O que está esperando? O que você está esperando para adquirir o bilhete? Uma chance, um bilhete, R$10. A gente vai colocar, eu vou colocar numa roleta. Se você mandar 5 bilhetes, por exemplo, R$50 equivale a 5 chances, 5 bilhetes, 5 chances de ganhar aqui os nossos prêmios. 4 prêmios maravilhosos. Vou dizer para vocês, só esses 4 prêmios aqui equivalem a mais de R$1.500. R$1.500 não. R$2.500, porque R$1.800 é só o colar e o terço. R$2.500 é o que equivale todos esses prêmios. Você pode levar por R$10, tá bom? Então não perca tempo não, ajude o canal a se manter no ar. Eu volto na próxima live com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado pela presença. Vou deixar aí para vocês na telinha, tá bom? Para vocês irem doando aí. Vou deixar um tempinho ainda para vocês irem doando. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela participação. Até a próxima live. Tchau, tchau.